A tecnologia nunca foi neutra, e talvez esse seja o maior erro que já cometemos ao falar sobre ela. Desde o início, ela não nasceu para conforto nem para liberdade, ela nasceu para resolver um problema imediato: sobreviver, controlar, avançar. No vídeo anterior, você viu como o conhecimento humano saiu das cavernas, passou pelas tábuas de argila, pelos pergaminhos, pelos primeiros mecanismos. Mas existe um ponto da história que raramente recebe atenção: o momento em que a tecnologia deixou de servir silenciosamente e passou a comandar o rumo das sociedades. Esse momento não foi marcado por uma invenção específica, ele foi marcado por uma decisão, a decisão de centralizar. Quando o ser humano percebeu que registrar informações significava poder, o conhecimento deixou de ser coletivo, passou a ser restrito. Poucos sabiam escrever, poucos sabiam calcular, poucos sabiam prever, e esses poucos começaram a decidir por muitos. A tecnologia, então, deixou de ser ferramenta e se tornou filtro. Ela definia quem podia participar e quem apenas obedecia. Durante séculos, esse controle foi lento, quase invisível, mas tudo mudou quando as máquinas passaram a ditar o ritmo do mundo. A Revolução Industrial não foi apenas sobre fábricas, ela foi sobre tempo. Antes, o tempo seguia o sol, as estações, o corpo humano. Depois, passou a seguir engrenagens. O dia não terminava quando o corpo cansava, terminava quando a máquina parava. O ser humano não moldava mais o trabalho, ele se moldava ao trabalho, e algo profundo aconteceu ali. A tecnologia começou a definir o valor das pessoas. Quem produzia mais, valia mais. Quem errava, custava caro. Quem atrasava era substituível. A promessa era progresso, mas o preço era adaptação forçada. Com o avanço da eletricidade, o controle ficou ainda mais sutil. A noite deixou de ser limite. As cidades nunca mais desligaram completamente. Luzes, cabos, redes subterrâneas, tudo parecia liberdade, mas também era dependência. Poucos sabiam como a energia funcionava, menos ainda tinham poder para interrompê-la. E, pela primeira vez, o colapso deixou de ser natural, passou a ser técnico. Quando a luz apaga, o mundo para. Comunicação, segurança, trabalho, tudo desaparece junto. A tecnologia havia se tornado um sistema nervoso externo. E então, no século XX, algo ainda mais decisivo aconteceu. As máquinas começaram a calcular não apenas números, mas possibilidades. Os primeiros computadores não foram criados para entretenimento. Foram criados para guerra, previsão, estratégia. Eles não pensavam, mas simulavam o pensamento. E isso foi suficiente para mudar tudo, porque quando uma máquina começa a prever resultados, alguém começa a confiar mais nela do que em si mesmo. Decisões passaram a ser baseadas em dados, não em intuição, não em ética, em probabilidade. A responsabilidade se diluiu. Se deu errado, foi o sistema, foi o cálculo, foi o modelo. A tecnologia não decidia sozinha, mas justificava decisões humanas. Então, veio a internet, vendida como liberdade absoluta, como o fim dos intermediários, como voz para todos, mas toda rede tem centros, e todo centro concentra poder. Algoritmos surgiram para organizar o caos, mas organizar também é escolher o que aparece, o que some, o que cresce, o que morre. A tecnologia não censura diretamente, ela prioriza, e aquilo que é priorizado se torna realidade. Enquanto acreditávamos estar no controle, o sistema observava cada clique, cada pausa, cada escolha, aprendendo silenciosamente, não para nos servir melhor, mas para nos prever com mais precisão. E tudo isso não surgiu do nada. Cada tecnologia atual é uma consequência direta de decisões antigas, decisões feitas em fábricas, em salas de guerra, em mesas corporativas. Valores humanos ficaram gravados no código, interesses ficaram embutidos nos sistemas.
O presente não está sendo criado agora, ele está sendo executado, linha por linha. E a pergunta que quase ninguém faz é simples e perturbadora: quem escreveu o código original? Porque a tecnologia não vai nos destruir, e ela também não vai nos salvar. Ela apenas amplia aquilo que somos. Se for usada para controle, o controle será total. Se for usada para consciência, a mudança será irreversível. O problema é que nunca dependemos tanto de algo que entendemos tão pouco. E talvez o maior perigo não seja a tecnologia avançar demais, mas nós aceitarmos tudo sem questionar nada. No próximo vídeo, você vai descobrir por que a inteligência artificial não é uma invenção moderna, mas a continuação de um desejo antigo: criar algo que pense, que aprenda e talvez que decida. Porque o futuro não está chegando, ele já começou e ele se lembra de tudo. A tecnologia nunca deu saltos por acaso. Ela sempre avançou empurrada pelo medo. Medo de perder território, medo de ficar para trás, medo de não controlar o próximo movimento. Cada grande avanço tecnológico da história nasceu exatamente assim, não como um sonho, mas como uma resposta desesperada. Quando o ser humano aprendeu a registrar informações, ele não queria preservar o passado, ele queria prever o futuro. Quando criou máquinas, não buscava conforto, buscava eficiência e vantagem. E quando ensinou sistemas a calcular, analisar e prever, não estava tentando criar inteligência, estava tentando reduzir o erro humano. O problema é que toda vez que tentamos eliminar o erro, eliminamos também a escolha. Hoje, vivemos cercados por sistemas que dizem o que é melhor, o melhor caminho, o melhor conteúdo, a melhor decisão. Tudo parece conveniente demais para ser questionado, mas existe uma verdade incômoda que quase ninguém encara. Esses sistemas não surgiram para nos entender, eles surgiram para nos antecipar. Cada clique que você dá não é apenas uma ação, é um treinamento. Cada escolha que você faz não é apenas preferência, é um padrão. E padrões são previsíveis. A tecnologia aprendeu algo fundamental sobre nós, antes mesmo de aprendermos sobre ela. Aprendeu que somos repetitivos, que reagimos emocionalmente, que podemos ser influenciados sem perceber. E foi nesse ponto que o jogo mudou. Porque quando um sistema consegue prever comportamentos, ele não precisa mais convencer, basta conduzir. Não é controle direto, é algo muito mais eficiente. É sugestão constante, é caminho facilitado, é opção invisivelmente empurrada. Você ainda escolhe, mas escolhe dentro de limites que não definiu. Isso não é um acidente tecnológico, é um projeto. Um projeto que começou décadas atrás, quando governos e corporações perceberam que informação vale mais do que força, que dados valem mais do que armas e que previsibilidade vale mais do que obediência. A tecnologia não quer que você pense menos, ela só precisa que você não pense nisso. Sobre quem decide, sobre quem programa, sobre quem define as regras invisíveis. E agora, chegamos ao ponto mais delicado da história. Pela primeira vez, não estamos apenas usando tecnologia para prever o mundo. Estamos usando tecnologia para prever pessoas. E o próximo passo é inevitável. Quando prever não for mais suficiente, alguém vai querer delegar decisões. Não porque máquinas são melhores, mas porque são mais convenientes, mais rápidas, mais frias, mais obedientes. No próximo vídeo, você vai descobrir por que a inteligência artificial não é o começo dessa história, mas o ponto em que ela se torna impossível de ignorar. Porque a pergunta não é se as máquinas vão pensar como humanos. A verdadeira pergunta é: quantas decisões da sua vida já não são mais suas? E quando você perceber isso, talvez já seja tarde demais para desligar.